Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, na verdade foi uma sugestão do Stefan. Aliás, obrigada, Stefan, você sempre traz questionamentos que me fazem, assim, de verdade, mergulhar profundamente nas minhas crenças. E era uma questão a respeito da eutanásia, que surgiu por conta do vídeo que eu postei na semana passada, onde eu estava contando a história de uma pessoa, né, que está doente, de cama, enfim. No caso, essa pessoa, né, ela só tá com o corpo imóvel, mas ela tá, assim, totalmente, né, lúcida, dizendo assim, né? Então, não seria o caso dessa pessoa. Mas o questionamento do Stefan a respeito da eutanásia me fez pensar justamente no conceito que nós temos a respeito de vida, né? Se você for procurar o conceito de vida no dicionário, você vai ver que ele define como o período, né, compreendido entre o nascimento e a morte de uma pessoa. Ou seja, o conceito está todo ali dentro do que nós acreditamos ser vida, que é a existência, né, o tempo de existência do nosso corpo físico. E isso, assim, com relação à pergunta do Stefan, que me suscitou a isso, realmente refletir a respeito da vida, é que nós estamos muito presos realmente ao nosso corpo físico. Então, se eu acredito que ainda há vida, né, naquele corpo ali que está, por exemplo, padecendo na cama, ou não, né, nós nem sabemos, na verdade, porque eu fiquei pensando mesmo num corpo ali inanimado, que por si só não teria condições de sobreviver, né, sobrevivendo através de máquinas, de aparelhos, enfim. E ali a família sofrendo, né, por conta dessa pessoa acamada e tendo que tomar realmente essa decisão a respeito de se desliga ou não o aparelho. E assim, em primeiro lugar, será, né, que aquela pessoa ou aquele corpo ali inanimado, será que justamente aquilo trata-se de uma vida? Porque se vida, né, significar pra gente a existência ou a sobrevivência, né, melhor dizendo, do corpo físico, mesmo que artificialmente, sim, então há vida ali naquele corpo. Mas, e ainda outra questão, porque imagina você ter que assumir a responsabilidade por ser a pessoa que vai decidir desligar o aparelho que mantém o corpo daquela pessoa existindo aqui nesse plano físico, né? E aí também conseguir conviver com a possibilidade, porque assim, às vezes os médicos já desacreditaram a família, tudo isso, mas nós não sabemos, de repente, sei lá, depois de anos a fio, essa pessoa recupera aí a razão. E será que nós, né, conseguiríamos, dentro dessa perspectiva, assumir a responsabilidade e conviver com essa decisão de desligar o aparelho? Porque muitas vezes gera muito sofrimento, né? Sofrimento da família, ou pode gerar algum custo financeiro, não sei, na verdade, como funciona isso, mas com certeza gera uma situação de desconforto para toda a família. E outra coisa agora que me ocorreu falando a respeito disso é que até eu, assim, nessa situação, eu contei para vocês a situação da convivência com essa pessoa doente, né? O simples fato dessa pessoa estar lá e manifestando algum tipo de sofrimento ou de crença, enfim, isso faz com que aquelas pessoas que convivem, né, com aquela pessoa, faz com que entre em contato com as crenças, entre em contato com o sentimento, entre em contato talvez com coisas, com quartos escuros da nossa mente que talvez nós tentamos esconder de nós mesmos, né? E de repente essa pessoa lá, um corpo físico sobrevivendo às custas de máquinas, de repente também traz muita crença à tona, traz muito questionamento inclusive do que é Deus, do que se aquela pessoa merecia ou não, né? Alguém comentou também no vídeo a respeito da questão do merecimento, então isso mexe assim e vai muito profundo em nossas crenças. E então, de repente, desligar ali a máquina seria talvez também uma tentativa de desligar esses pensamentos e essas crenças na nossa própria mente, né? Mas realmente, assim, o que me trouxe mesmo, que me veio a reflexão, é pensar justamente, por exemplo, no desenvolvimento da medicina. Então, se você for ver, a expectativa de vida do ser humano aumentou muito, né, nessas últimas décadas. Houve um avanço muito gigante na questão da medicina, na questão da ciência,
e hoje em dia o corpo humano consegue sobreviver mais tempo. Então, se você for ver, a nossa tentativa mesmo é justamente de prorrogar a vida útil do corpo. A gente está muito preocupado, né? Eu também, então assim, a gente está preocupado com questão da saúde, questão de alimentação, atividade física. Hoje em dia, assim, eu acho impressionante o número, né, de oportunidades e possibilidades e serviços que são oferecidos para a manutenção do corpo físico, que falam também da questão do bem-estar mental, mas o quanto nós estamos focados na manutenção do nosso corpo físico. Então eu fico pensando assim, o quanto nós acreditamos que o nosso físico é quem nós somos, né? Então a gente cuida muito, quer prorrogar ao máximo, porque a gente acha que esse é o período compreendido da vida, então a gente fica muito preocupado nas coisas que precisamos fazer. Até mesmo essa pessoa que estava doente manifestou muitas coisas do tipo, eu não fui uma boa mãe, ou eu não fui uma boa companheira, eu não fui uma boa isso, e aí essa ânsia, né, de querer fazer nos últimos minutos da prorrogação do corpo físico, tudo aquilo que acha que, né, deveria ter feito em vida. E eu acho que a gente se esquece do aspecto, assim, essencial, fundamental, que é o de que, na verdade, nós somos uma mente, nós somos um espírito, nós somos outra essência, nós somos o permanente e não o impermanente. Então, quando a gente foca ali no impermanente, ou naquilo que a gente acredita, que resume o nosso ser, né, nós estamos, na verdade, nos perdendo, nós estamos buscando a felicidade onde ela não pode ser encontrada. Né? Então eu li muito recentemente do Maharaj, no livro do Maharaj, onde ele diz que miserável é aquele ser que acredita que a felicidade pode ser encontrada do lado de fora. Então toda essa questão assim, e por que, né, que ela vira um conflito? Então o Stefan trouxe essa questão e é muito pertinente, assim, por que a questão da eutanásia é um conflito? Porque eu acredito que a vida está compreendida confinada dentro daquele corpo físico. E aí eu não quero me responsabilizar pela morte. Então, entende quantos símbolos, quantas coisas vêm à tona quando a gente trata de uma questão, por exemplo, como essa, a eutanásia, e a família, né, ter que tomar essa decisão. Então, no fundo, eu acho que a decisão que a gente toma é justamente baseado nas crenças que nós temos. E é isso, sabe, que eu acho que numa situação dessa a gente tem que olhar, independente da decisão que se toma, na forma, materialmente, né? Então, o que fazer é talvez menos importante do que tipo de crença eu tô tendo que lidar ao fazer ou ao não fazer isso, né? Então, assim, era essa reflexão, assim, que me veio, né, Stefan, pensando na questão da eutanásia que eu queria trazer, que era justamente o que nós compreendemos como sendo vida. E se a vida for compreendida dentro do período do nascimento e morte do corpo físico, então de verdade fica muito difícil. Mas e aí só trazer assim mesmo para reflexão do que nós temos feito mesmo no dia a dia em termos de alimentar o verdadeiro ser, o ser permanente ou o ser impermanente, o ser físico do corpo físico, né? Bom, é isso, gente. Eu queria só compartilhar essa reflexão com vocês. Super obrigada aí pelas perguntas, os comentários que vocês mandam e até o próximo vídeo. Namastê!